Olá, boa noite. Voltou a chover forte no Rio. Desde o fim da tarde, ruas em vários pontos da cidade estão alagadas. A Priscila Chagas já está aqui comigo. Priscila, boa noite para você. Tem pontos onde há bolsões, há problemas no trânsito. Zona Sudoeste muito afetada. Boa noite, Luli. Boa noite, gente. Como a chuva não para, no fim da tarde, um pouco antes do jornal começar, a Zona Sudoeste estava muito afetada. Agora já é a Zona Norte. A gente está recebendo imagens de vários bairros, de vários pontos da região metropolitana. Vamos dar uma olhadinha nas imagens do Recreio, porque a gente teve muita chuva lá pelo Recreio. Isso daí é a Estrada dos Bandeirantes. Muita chuva, vários pontos de alagamento. A gente vê que uma van tentou passar ali pelo alagamento. Parou no meio do carro. Parou, não conseguiu. Essa outra van também escolar também não conseguiu passar. E aí a gente vai para uma ponto da Zona Sudoeste, Realengo. Gente, olha as imagens. O caminhão ficou parado, não conseguiu passar. Isso daí é na rua General Bernardino de Passos. Bem em frente a uma escola pública, Isso. ou seja, um lugar onde a gente sabe que tem circulação de alunos. Isso foi no fim da tarde. Olha os sacos de lixo sendo arrastados pela correnteza que se formou na rua. Exatamente. E aí a gente vai agora para a Zona Norte, porque em Engenho Novo também teve muita água. Olha só, Rua Barão do Bom Retiro. A gente não tem as imagens, mas, por exemplo, a gente sabe que 24 de maio também teve alagamento, teve bolsão d'água por lá, o pessoal passando muito perrengue. Só para vocês terem uma noção... Olha o comércio aí em volta, o comércio sofrendo. A gente viu ali agora há pouco um comércio com a água já querendo entrar. E o lixo, os sacos de lixo, todos aí, ó, indo junto com a chuva, o que piora e prejudica muito, né, para que a água escoe. Só para vocês terem uma noção, de acordo com o Centro de Operações da Prefeitura, nesse momento, existem 23 bolsões d'água pela cidade, um deslizamento, uma queda de árvore sobre fios e 2 alagamentos. Isso é aquilo que a Prefeitura consegue contabilizar, porque existem vários outros pontos, assim, até menores, que a Prefeitura nem sabe ainda. Até porque foi muita chuva em diversos pontos da cidade ao mesmo tempo. A gente só faz aquele alerta para que as pessoas evitem andar por dentro das áreas alagadas, evitem encostar em postes. Isso é muito importante, gente. E aí, vamos dar uma olhadinha agora no radar meteorológico do Alerta Rio, porque a gente vê que essa chuva agora está bem concentrada aqui na cidade do Rio de Janeiro, justamente Zona Norte, Zona Oeste aqui, são as mais afetadas nesse momento. É chuva moderada, forte, muito forte em alguns pontos, inclusive. Outros pontos da cidade, como por exemplo Zona Sul e agora a Zona Sudoeste, estão com uma chuva ali fraca. A situação por lá deu uma boa melhorada. Mas só para vocês terem uma noção, gente, eu tô aqui com uma lista de pluviômetros, que é o aparelhinho que mede a quantidade de chuva já registrada. Nesse momento, nas últimas 4 horas, Madureira foi o bairro do Rio que mais choveu. 81 milímetros em 4 horas. Isso é um volume que poderia ser para 15 dias. Só para vocês terem uma noção, quando a gente fala, mas o que significam esses 81 milímetros? 80 milímetros ali em Madureira. Imagina que você está num box ali de banheiro, onde você toma banho, 1 por 1, tá? 1 metro por 1 metro. É como se a gente pegasse 8 baldes daqueles grandões de 10 litros e enchesse, mas sem água escoar. É mais ou menos isso. É por isso que a gente está vendo tantos pontos de bolsão d'água, tantos pontos de alagamento. E aí a gente tem aqui, a lista continua. Piedade com 80 milímetros, 81 também. Jardim Botânico com quase 69. Aí vem Barra com quase 65 milímetros. Então a gente está realmente, principalmente Zona Norte, Zona Sudoeste, com essa chuva mais grossa. Vamos então dar uma olhada em como é que está o trânsito na cidade? Porque com essa quantidade de bolsão d'água que a Priscila mencionou, que a prefeitura está contabilizando, olha aí, a gente está começando pela Zona Norte. 24 de maio, como a gente falou, tem bolsão d'água. Os carros todos parados, a gente não sabe se os carros estão parados porque estão com dificuldade por causa do bolsão d'água. Ou se tem um sinal. Se tem um sinal, exatamente. Isso daí, gente, é mais ou menos na altura da Vila Olímpica de Sampaio, tá? Vamos para outro ponto ali da Zona Norte, Praça da Bandeira, que lá a gente sabe que a Praça da Bandeira tá até difícil de ver. Mas a gente está vendo aqui embaixo, olha, pistas muito molhadas. Trânsito com volume bem intenso. Na pista da direita, a gente vê que tem bolsão d'água. Eu não sei se dá para vocês verem, mas tem bolsão d'água. Dá pra ver que tem uma água ali. A gente sabe que Praça da Bandeira, historicamente, é um ponto que já sofreu muito com alagamentos. Nos últimos anos ali, até pela obra que a prefeitura fez, deu uma amenizada, mas ainda assim, a gente tá vendo bolsão d'água, um trânsito mais intenso nessa pista da esquerda para quem vai pegar ali o Rebouças.
E agora tivemos um clarão e a gente vai dar uma olhadinha agora na Rua Jardim Botânico, não sei se a gente tem. A gente ainda tem? Porque a gente tem registro agora, há poucos minutos atrás, de alagamento na Rua Jardim Botânico. Agora, não, o ministro Edgar Romero. Agora a gente vai para Edgar Romero, lá para Madureira, na altura da Conselheiro Galvão. Também, ó, ponto de alagamento por lá, ali bem pertinho do Mercadão de Madureira. E agora a gente tem outros pontos também, porque olha só, tá difícil, gente. Aí sinal que quebra. Olha a dificuldade das pessoas para atravessar. É difícil, as pessoas estão atravessando por dentro das poças d'água. Essa pista aqui da direita, da esquina da Edgar Romero com a Conselheiro Galvão, completamente cheia de água. A gente vê que até os ônibus estão passando com mais cautela. Agora sim, a gente está vendo a Rua Jardim Botânico, bem em frente ali ao Parque Lage. Alagamento também, a gente sabe que a Rua Jardim Botânico é sempre um ponto crítico para alagamento. E fica, às vezes, não é exatamente um bolsão, mas fica aquele filme de água na pista toda, que atrapalha muito a circulação dos motoristas. Vamos falar agora de Caxias, porque a cidade está em estágio de alerta há 2 dias por causa dos temporais que atingem a cidade. Muitos bairros estão alagados desde ontem. A Mariana Bispo passou o dia conversando com os moradores e vai mostrar a situação pra gente. Você trabalha tanto para você conquistar suas coisas e aí vem uma chuva e leva tudo. Dor e indignação. Sentimentos que a Vanusa revive a cada chuva em Duque de Caxias. Quem paga os prejuízos que a gente passa? É tudo que a gente conquista, tudo vai embora embaixo d'água. Em 24 horas foram 124 milímetros de chuva na cidade, mais de 2/3 do que era esperado para o mês de fevereiro inteiro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Durante o temporal, o canal que corta o bairro Vila Maria Helena transbordou, deixando muitas famílias ilhadas. Hoje à tarde, algumas ruas ainda estavam debaixo d'água, mesmo com equipes da prefeitura no local. Cozinha, quartos, banheiros, sala, a água invadiu toda esta casa e chegou acima da altura do joelho. A família ainda contabiliza os prejuízos, mas tudo que restou eles colocaram em locais altos. Esta é a segunda vez que a sua casa alaga em menos de uma semana, Daiane. Isso. Na quinta-feira encheu. Na sexta-feira a gente estava tirando água daqui. No sábado foi um sábado inteiro de limpeza. E aí no domingo, tudo de novo. Na casa da Sônia, muita coisa teve que ir para o lixo. Peças do guarda-roupa e o colchão, que não deu para aproveitar. Tá aí todo molhado, mais uma vez jogando tudo fora. A chuva afetou 26 bairros do município. Em Campos Elíseos, seu Cícero saiu de casa a nado ontem à noite. A água batia no peito. Subi minha família. O resto não consegui subir nada. Ninguém dormiu, não tem condição de dormir. Como vai dormir desse jeito? Com água dentro de casa. No Jardim Primavera, ruas também amanheceram alagadas. Na Vila Uruçaí, em Saracuruna, o Globocop flagrou uma moradora ilhada pedindo ajuda. Perto dali, era tanta água que até uma correnteza se formou no meio da rua. 32 pessoas estão desalojadas e foram acolhidas em abrigos municipais. Por causa dos alagamentos, 8 escolas estaduais não funcionaram hoje. A Prefeitura de Caxias informou que já faz obras de urbanização e canalização em 7 canais do município, em parceria com o Estado, e que aguarda o financiamento aprovado do governo federal para começar novas obras ainda este ano. É fundamental as obras de canalização que a gente vai fazer agora em parceria com o governo federal, que são as obras do PAC. Todos os lugares onde a obra, onde teve problemas de canalização, o morador com a chuva ali, Campos Elíseos, Jardim Primavera, aqui em Marilândia, Vila Maria Helena, todos os lugares têm investimento em andamento. Só falta a Caixa liberar, vão ser mais de 600 milhões de investimento em combate às enchentes. Todos os canais que estão no PAC vão ser licitados e as obras vão começar imediatamente. E esse ano a gente vai tirar esse sonho do papel. Caxias vai se beneficiar ainda da retomada do projeto Iguaçu, também com verbas do novo PAC. O projeto prevê a construção de um sistema de comportas e bombas para conter enxurradas. O bombeamento do canal do Outeiro, que faz parte da primeira versão do projeto instalado em 2010, dessa vez funcionou. Mas em canais que não têm o equipamento, foi preciso usar bombas portáteis. 1 ano e meio depois do anúncio, as obras do projeto Iguaçu ainda estão em fase de licitação.
Quem vive à espera de melhorias torce para que as promessas saiam do papel o mais rápido possível. Entra prefeito, sai prefeito, ninguém faz nada. Os moradores vêm sofrendo com a enchente, entendeu? Aí entrando água, perdendo móveis. Tá acontecendo todo ano as mesmas coisas. Não tá melhorando. Aí eles vêm, limpa a vala, fala que tá limpando. Quando vem a chuva forte, acontece esse estrago todo. É desesperador. A Caixa Econômica Federal disse que uma das obras previstas em Caxias está em fase de análise para aprovar o projeto e o orçamento. A conclusão é prevista para amanhã, hein? Outras 4 obras na cidade ainda estão em fase preparatória de contratação pelo município, dependendo de análise e de autorização da Secretaria de Tesouro Nacional. Sobre o projeto Iguaçu, o governo do estado disse que a Caixa concluiu em dezembro a aprovação do projeto e que até o fim deste mês o INEA vai publicar o edital da licitação. O governo disse ainda que atua na Baixada com o programa Limpa Rio desde 2021 e que já promoveu mais de 100 frentes de trabalho em Caxias para dragagem de rios e também para retirada de sedimentos. Vamos falar com a Letícia Gil, porque ela está ao vivo em Caxias e vai contar para a gente como está a situação nesse momento por aí. Letícia, boa noite. Boa noite, Letícia. Olá, boa noite para vocês e boa noite para quem está com a gente aqui no RJ2. A gente está na rua Paranapiúna, aqui em Caxias, na Baixada Fluminense. Essa rua, segundo os moradores, ela ficou totalmente alagada, a gente acompanhou na reportagem. E à tarde, a chuva deu uma trégua. E aqui esvaziou um pouco, mas aí a gente vê bolsões d'água, a pista está molhada, está chovendo. Esse canal aqui transbordou. Agora a gente já viu que o nível de água baixou. Agora os moradores estão muito preocupados com essa situação. Eu encontrei aqui na rua Désio, porque o Désio não mora aqui nessa rua, ele mora em outra rua e a sua casa ficou totalmente alagada, uma rua aqui próxima, né, Désio? Justamente, é a rua de trás, entrou 1 metro de água na minha casa, ficou tudo foi de água abaixo, como se fala, né? Você perdeu tudo? Perdi tudo, geladeira, televisão, fogão, armário, cama, tudo, foi embora. Tá lá, não tem nem como entrar, se eu for lá agora, deve ter o quê? Uns 40 centímetros de água ainda dentro de casa. Agora o senhor está ficando na casa de uma outra pessoa? Isso, eu estou ficando na casa dessa rua que a gente está aqui, porque é uma casa que está em obra, não entra água lá porque está muito alta, mas a gente fica temeroso, né? Deixa eu conversar aqui com outros moradores também que foram afetados por conta dessa chuva. Qual que é o seu nome? Marquielda. A sua casa, a senhora pode vir aqui um pouquinho para mim para eu conversar com a senhora? A gente encontrou com ela aqui na porta de casa e queria que a senhora contasse um pouquinho do que aconteceu. A senhora falou para mim que a senhora tem uma casa, né? E a casa de trás alagou. O que aconteceu? Sempre alaga. A casa de trás sempre alagou. Agora essa da frente onde eu moro não alaga. Mas a de trás sempre alagou. Tá cheia d'água até agora. A senhora saiu de casa? Como é que foi? Não, eu já moro na casa de frente. A casa de trás tá alagada, mas eu não fico lá. Eu fico na casa da frente. Mas lá atrás enche tudo. A senhora falou que saiu com água no joelho. O trabalho de manhã cedo, saí com água na cintura de manhã cedo pro trabalho. Essa rua aqui todinha não tinha como você passar. Aqui, ó, nossa, Deus me livre, muita raça de água. Saí com água na cintura pro trabalho, sem brincadeira, saí com medo de tanta água que tinha nessa rua. Muito obrigado pela sua participação aqui no RJ2. A gente deseja o melhor para vocês, apesar dessa situação difícil que os moradores aqui de Caxias estão enfrentando. E está chovendo nesse momento aqui na Baixada Fluminense. Eu volto com vocês. Ana Luísa. Situação que se repete, né, Letícia? E essa é a agonia dos moradores, né, Priscila? Vamos ver outras câmeras da cidade para a gente mostrar qual é a situação nesse momento. A gente tá vendo a Grajão Jacarepaguá, autoestrada, a gente sabe que por lá, gente, é sempre um lugar muito difícil. A gente vê que na descida, ó, para quem tá chegando ali ao Grajaú, tem um bolsão d'água, tem ali um ponto de alagamento também. Para o motorista que vai subir, olha a subida também para Jacarepaguá, aqui no canto direita. Também um grande bolsão d'água, onde tem ali parado o carro da polícia. Para você que precisa pegar a Grajão Jacarepaguá, tanto para subir quanto para descer, atenção redobrada, porque as pistas estão escorregadias. A gente recebeu a informação de que 15 sirenes em 9 comunidades foram acionadas aqui no Rio de Janeiro por causa dessa chuva forte, muito forte, que está caindo em vários pontos. A gente tem também câmeras de outros lugares aqui da cidade. Vamos dar uma olhadinha? A gente está vendo agora Silva Rabelo, olha só, tá... A gente vê que tem bolsão d'água também no Meier. Meier foi um lugar que choveu muito nessa tarde também. A câmera tá tão molhada que tá até difícil da gente conseguir identificar. Mas o que a gente consegue ver é que tem bolsão d'água por lá e a gente vê um movimento até pequeno de carros, né? Obviamente, a gente sabe, importante a gente lembrar, a cidade do Rio de Janeiro está em estágio 2
desde sábado à tarde, porque teve muita chuva desde sábado, e a orientação no caso desse, quando a gente vê uma tempestade como a gente está tendo, evita se deslocar. A gente está aí na zona sudoeste, agora, Avenida das Américas, ali na altura do Novo Leblon. Claro, essa hora tem sempre um grande movimento. A gente não está vendo nenhum grande bolsão d'água, mas a Avenida das Américas, historicamente, tem bolsão, tem filme de água nas pistas. Na Barra, a gente tá vendo também, obviamente, né? Tem ali, esses carros aqui estão parados porque tem o retorno do sinal tá fechado. A gente vê que nesse ponto da Avenida das Américas, a gente pode ter ali bolsões da água, mas não tem ponto de alagamento. Dificilmente a Avenida das Américas vai ter alagamento. Agora, Armando Lombardi, Avenida Ayrton Senna, sim, tem vários pontos de alagamento, tá? Agora a gente tá vendo a subida para Niemeyer, olha só, também com bolsão d'água. A gente sabe que Niemeyer também é um lugar crítico, quando existe ali um determinado volume de chuva, em pouco tempo a Niemeyer é fechada. Não é o caso de agora. A Avenida Niemeyer está fluindo normalmente nos dois sentidos. Exatamente, mas bolsão d'água, pistas encharcadas, motorista precisa ter muita atenção. Vamos chamar o Diego Aidar, ele está no Jardim Botânico, está conversando com a gente, estava a caminho aí de... Diego, você está nos ouvindo? Você nos ouve? Conta pra gente qual é a situação aí da Jardim Botânico e do trajeto que você fez até aí. Boa noite. Boa noite, Diego. Priscila, Ana Luísa, boa noite a todos. A gente conversou mais cedo no boletim, né? Eu estava lá na Praça 15, então... De lá até aqui foi mais ou menos esse tempo todo para chegar, porque quando eu estava lá a chuva começou a apertar, a gente mostrou ao vivo e de lá eu comecei a retornar aqui para nossa emissora no Jardim Botânico. Em Botafogo a gente pegou um trânsito muito grande, já em consequência da chuva, várias ruas já com alguns bolsões d'água, isso foi nos acompanhando ao longo do caminho. No Maitá também a gente viu. E de trás do carro com o celular, a gente fez uma imagem frente ao Parque Lage. Se puder rodar essa imagem, por favor, que a gente gravou agora há pouco. Em frente ao Parque Lage, realmente era a situação mais caótica de todo esse percurso que a gente fez. Ali sim, as ruas estavam, a Rua Jardim Botânico, completamente alagada, nos dois sentidos, então os carros passando com muita dificuldade e também os pedestres ali, pelo menos naquele ponto, não tinha nenhum trecho de calçada para usar. Então esse ponto realmente estava bem complicado, a gente está vendo as imagens aí na tela. Então para o motorista mesmo conseguir passar, para o motociclista ainda mais perigoso, né? E para o pedestre mesmo estava sem condição de conseguir passar por ali. Isso na Jardim Botânico, em frente ao Parque Lage. Em toda a Jardim Botânica, a gente sabe que costuma ficar complicado em dias de chuva. Ali é o ponto mais crítico, o único ponto crítico de fato que a gente conseguiu acompanhar desde esse momento. Eu estou mais ou menos a 2 quadras do Parque Lage, o Parque Lage está bem ali atrás de mim, e aí vindo para cá, já estou na altura da Conde Celso, a condição um pouco melhor, pistas molhadas, mas em frente ao Parque Lage, quem puder, evite. Ana Luísa e Priscila. Tá certo, obrigada, Diego, trazendo aí um panorama do trajeto que ele fez da Praça 15 até a Zona Sul do Rio. Priscila, conta pra gente como é que vai ficar a cidade nas próximas horas. Vem mais chuva? A gente tem essa previsão, a gente tem esse risco de chuva forte agora nas próximas horas. Esse risco existe nessa última hora, só para vocês terem uma noção. Zona Norte, como a gente falou, foi a mais afetada. A gente teve na última hora quase 43 milímetros de chuva registrados em Piedade. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu esse alerta aqui para o estado, gente. Esse alerta ele vale até amanhã à noite. Todo o estado em laranja significa que a gente está em perigo para essa chuva forte. Como a gente está vendo, é uma chuva que ainda pode causar mais alagamentos, mais deslizamentos. É uma chuva que pode vir ali com raio, com trovão, eventualmente. A gente está desde sábado nessa situação, o estado inteiro tendo grandes volumes, grandes acumulados. A gente viu a situação de Caxias. Então, assim, isso agrava ainda mais. Claro, região serrana teve muita chuva, norte e noroeste também. E aí isso agrava toda a situação, porque a gente fala sobre o nível dos rios que está mais alto, a gente fala sobre o solo que está encharcado nas encostas. Por causa disso, pensando na chuva que já caiu e na chuva que ainda está prevista para cair, o CEMADEM emitiu esse alerta. Praticamente o estado inteiro está com risco moderado para alagamento e transbordamento de rios. Só a região dos lagos, uma partezinha ali do litoral do norte do estado, que não está com risco. O resto todo pode ter esse risco de alagamento e transbordamento de rios. Quando a gente fala sobre deslizamento e queda de barreiras, risco moderado em toda a região metropolitana, região serrana, sul do estado
e Costa Verde. A gente lembra que o CEMADEM sempre leva em consideração a chuva dos últimos dias e aquilo que ainda vai cair, até ele fazer esse panorama. E a gente sabe que a gente tem aqui região metropolitana e região serrana, e região da Costa Verde também, que são pontos muito sensíveis, principalmente quando a gente fala sobre essa questão de deslizamento. Inclusive, na chuva dessa tarde, a gente já tem um registro de deslizamento de terra. Vou só atualizar aqui o ponto, ó. A gente tem deslizamento de terra de acordo com o Centro de Operações. Em um ponto aqui da cidade do Rio de Janeiro, a gente tem vários pontos de alagamento, vários pontos com bolsão d'água também. Então é uma noite para a gente ficar bem ligado. A Defesa Civil hoje mandou mensagem, aquele SMS, para vários moradores. E é importante ficar atento às sirenes. Sim. Sirene, quando toca, não é brincadeira, não é para esperar, é para ficar atento e buscar um local seguro, os pontos de apoio da sua comunidade. A gente teve o deslizamento, gente, foi na rua Canitar, em Auma, dentro do Complexo do Alemão. Como a Luri estava falando em relação ao acionamento de sirenes, a gente teve 15 sirenes acionadas em 9 comunidades, entre elas Sapê, Formiga, a gente teve também ali na Comandante Luiz Souto, que é na Praça Seca. Então, diferentes pontos, não só Zona Norte, mas também Zona Oeste, que a gente viu que estão sendo as regiões mais afetadas por essa chuva mais forte de agora, fim da tarde, início da noite. Tá certo. A gente volta a conversar com a Priscila daqui a pouquinho. Vamos agora a outras notícias do dia. Vamos para o intervalo e na volta a cidade do Rio acaba de entrar em estágio 3 por causa da chuva e a gente traz a seguir outras informações sobre o temporal no Rio. 7h26. Como a gente disse agora há pouco, eu estou aqui de volta com a Priscila, como a gente disse agora há pouco, a cidade entrou em estágio 3 por causa da chuva. Pri, explica pra gente quais são as recomendações em casos como esse. Quando a gente entra no estágio 3, significa que a gente, obviamente, já tem impactos pela cidade, a gente tem visto isso em diferentes regiões. A gente não deve, as orientações da prefeitura, não se desloque pelas regiões mais afetadas, a gente diria que é quase a cidade toda. Evite as áreas que estão com alagamentos ou deslizamentos, não force a passagem de carros e motos pelas áreas alagadas. Em caso de ventos fortes ou chuva com raio, você não deve ficar perto ali de árvores ou em áreas descampadas. Em pontos de alagamento, não faça contato direto com postes ou com qualquer coisa que possa estar energizada. Evite o contato com a água de alagamento, porque ela pode estar contaminada, você pode acabar pegando uma doença. Verifique se há sinais de rachaduras na sua casa. Se você perceber sinais de rachadura, um barulho esquisito, entre em contato com a Defesa Civil pelo número 199. E quem mora em área de risco precisa ficar muito ligado nos alertas sonoros, nas sirenes. A gente lembra que a gente teve já o acionamento de 15 sirenes em 9 comunidades, diferentes bairros, Tomás Coelho, Tijuca, Tanque, Andaraí, Praça Seca. Ao ouvir o barulho da sirene, a sirene soando, você se desloca para o local, para o ponto de apoio pré-combinado. A gente tem imagens para mostrar para vocês do bairro da Piedade, que também foi muito afetado pela chuva, com ruas muito alagadas. Olha só, os carros parados no meio da pista, sem poder se deslocar, porque olha a profundidade, Priscila. E isso foi causado, gente, só para vocês terem uma noção, é uma quantidade absurda de água que caiu em Piedade em 2 horas. O Alerta Rio registrou quase 78 milímetros de chuva lá, é muita coisa. É muita coisa. Vamos dar uma olhada nas câmeras pela cidade para a gente mostrar qual é a situação agora, 7h34, Rua do Catete. A gente está vendo agora na altura da Rua das Laranjeiras, a gente já vê que tem bolsão d'água, claro. É um clássico, né? O Catete sempre alaga. Sempre, aí piora o engarrafamento. Agora a gente está vendo o professor Eurico Rabelo ali na Tijuca, na altura da Rádio Oeste, inclusive, a gente está vendo que também tem ponto de alagamento por lá. Tijuca, que está entre os bairros que foram muito afetados por essa chuva. Muito alagado, hein? Agora a gente está vendo a 24 de maio, ali na altura da Bela Vista, 24 de maio, que também está com ponto de alagamento, inclusive nesse trecho, como vocês estão vendo. A gente está vendo aquela região ali, Meyer, Engenho Novo, teve muita chuva hoje de tarde também. Temos mais câmeras. Agora a gente foi para Jacarepaguá, Jeremário Dantas, na altura da Edgar Werneck. Por ali a situação está bem mais tranquila, a gente sabe que as pistas estão encharcadas, tem ali uma chuva fraca por lá, mas a situação está bem mais tranquila do que em outros pontos da cidade. A gente vai chamar novamente a Letícia Gil, que está em Caxias, que foi a cidade que teve o maior acumulado de chuva no estado
de ontem para hoje. Letícia, conta pra gente quais são as informações que você nos traz. Agora a gente está na rua Bernardes Vasconcelos e aqui a gente encontra os vestígios dessa chuvarada por todos os lados. Pedi para o Paulo Adolfo mostrar aqui na calçada, olha só essa quantidade de mobília, material, né, que foi deixado aqui pelos moradores, que foi carregado pela chuva ou que foi destruído e as pessoas acabaram tendo que se desfazer. Ele tem sofá, era uma estante, não dá nem para saber direito o que era, né? O material foi totalmente destruído. Eu encontrei 2 moradores aqui, a dona Elizabeth. A Elizabeth estava contando para mim, eu pedi para a senhora chegar um pouquinho mais perto, dona Elizabeth. A senhora está preocupada, né, Elizabeth, que a senhora passou por uma situação muito difícil hoje. Muito, muito difícil. Já é a segunda vez que perco coisas em casa. E dessa vez foi uma coisa assim surreal, muito impressionante o volume de água e a rapidez que entrou dentro de casa. A senhora mora aqui, né, dona Elizabeth? Moro aqui com meu cunhado, minha cunhada, nós moramos no mesmo quintal. Então foi muito difícil. A casa dele não entrava água. O que a senhora fez na hora? Como é que a senhora fez para se proteger? Na hora a gente tem que correr, botar tudo pra cima e eu tenho um quartinho lá em cima da casa, né? E me refugiei lá, porque não tinha outro jeito. Obrigado pela sua participação aqui na RJ2. Eu volto com você, Ana Luísa e Priscila. Obrigada, Letícia. A gente tem mais imagens para mostrar agora da abolição, não é isso? Isso, abolição zona norte da cidade. Olha só, olha a quantidade de chuva, gente. Olha a situação do motorista, completamente perdido nessa situação, porque tem que empurrar o carro, não tem o que fazer. Agora a gente tem São Cristóvão também, teve muita chuva, a gente sabe que São Cristóvão costuma ter alagamento quando chove forte. E aí, olha o carro tentando passar. Isso é o que você não deve fazer, tá? Passar pelo alagamento é o que você deve evitar, para você garantir a sua segurança e não correr o risco de ter um problema no seu carro. Vamos falar agora sobre a previsão do tempo para os próximos dias, porque até quinta-feira tempo instável, tá? Amanhã 30 graus de máxima, a gente ainda pode ter chuva a qualquer hora. Então mais um dia pra gente ficar bem ligado nos alertas da Defesa Civil, da Prefeitura também. A partir de quarta-feira, a gente volta a ter mais aquelas pancadas isoladas de chuva. Quinta, mesmo esquema. E sexta de carnaval, é que todo mundo tá me perguntando sobre carnaval. Volta calorão e pelo menos sexta e sábado, sem previsão de chuva, vai ser o início de carnaval de muito calor e a volta do sol. A gente vai ficar acompanhando com toda certeza. Olha, por causa da nossa cobertura sobre a chuva, a gente deixou de exibir algumas reportagens que nós chegamos a chamar. Mas amanhã aqui no RJ2 você vai assistir. A gente está terminando aqui uma ótima noite. Até amanhã. Se cuidem, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é casa de doido.